É bem verdade que ele oscilou um pouco no São Paulo, e ele mesmo reconhece isso, mas o Tolói é um cara de muita estrela e dedicação em campo. Não à toa, desde que surgiu no futebol ele coleciona troféus. Ele foi campeão goiano, campeão da Sul-Americana com o São Paulo, o último título internacional pelo clube inclusive, e apesar de ter jogado muita bola, adivinha só, ele deixou o São Paulo com um rótulo de jogador sem garra. Mas afinal, que fim levou Rafael Tolói? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Rafael Tolói nasceu em Glória do Oeste, no Mato Grosso, em outubro de 1990. Formado nas categorias de base do Goiás, o Tolói estreou pela equipe profissional em março de 2008. Apesar de ter sido elogiado pelo então técnico do Goiás, Caio Júnior, o Tolói só começaria a se firmar na zaga esmeraldina no ano seguinte, quando ele foi titular na campanha da conquista do Campeonato Goiano, tendo sido eleito melhor zagueiro e jogador revelação do torneio. Nesse mesmo ano, ele participou da conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira Sub-20. O Tolói foi ainda um dos destaques do Goiás no vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2010. As boas atuações pelo Esmeraldino e as convocações para a seleção de base geraram especulações de sua transferência para vários clubes do Brasil e também do exterior. O São Paulo, por exemplo, tentou contratá-lo algumas vezes, mas sem sucesso. Em fevereiro de 2012, por exemplo, o jogador chegou a viajar e ficar uma semana em Porto Alegre treinando com a equipe do Internacional enquanto se resolviam os detalhes de sua transferência, mas não houve acordo entre Goiás e Inter e ele acabou voltando para o Esmeraldino. Foi em julho de 2012 que o São Paulo acertou a contratação do zagueiro por 5 temporadas. A diretoria são paulina considerou que algumas características do zagueiro, como a liderança e a personalidade dentro de campo, estavam em falta no restante do elenco. O Tolói teve um início difícil no São Paulo. Para você ter uma ideia, já na sua estreia cometeu o pênalti no clássico contra o Palmeiras, mas por sorte o goleiro Denis defendeu e o jogo terminou empatado. O São Paulo não vivia o seu melhor momento quando o Tolói chegou ao tricolor paulista, e claro, não foi ele quem conseguiu mudar isso do dia para a noite. Ele mesmo admite que errou muitas vezes no São Paulo, mas que a cobrança e a perseguição com ele eram extremamente desproporcionais. Mesmo o jogador tendo ido bem no time, como com a conquista da Copa Sul-Americana, onde ele inclusive entrou para a seleção do campeonato internacional, ele nunca conseguiu a confiança total da torcida são paulina e acabou deixando o clube em janeiro de 2014 para Roma, da Itália, por empréstimo, e muitos comemoraram a saída do zagueiro. Bom, o fato é que 6 meses depois ele voltou ao São Paulo por não se adaptar a Roma. O jogador parece ter sofrido um pouco com o fato da Roma não ter exercido o direito de compra sobre os seus direitos. Ele poderia ter baixado a cabeça, sentido que enfim ali a sua carreira estava mesmo entrando no marasmo, que ele não teria vez na Europa, mas como Joseph Klimber, ele não desistiu. Ao invés de se abater, ele continuou trabalhando firme mesmo sob desconfiança da torcida e foi negociado um ano depois com a Atalanta, um time de menor expressão da Itália. E o Tolói acreditou no projeto e rumou para a Itália mais uma vez. Muitos acharam que esse seria o fim do zagueiro, que ele cairia no ostracismo, jogando em um time pequeno e fora do país. Mas o Tolói mostrou que ele merecia e podia muito mais. Jogou muita bola numa Atalanta que encantou toda a Europa, com um estilo de jogo solto e envolvente que chegou a ir para as quartas de finais da Champions League e olha, ficou a minutos de eliminar o poderoso PSG de Neymar, Mbappé e companhia. Ele se mostrou um grande zagueiro a ponto de ser convidado a se naturalizar italiano para defender a Azzurra, a esquadra italiana, uma das maiores e mais poderosas seleções do mundo. O Tolói aceitou o desafio, se naturalizou, foi convocado para a Itália e foi campeão da última Eurocopa. E agora ele luta para levar a Itália de volta a uma Copa do Mundo. Inclusive estão na repescagem na mesma chave de Portugal. Aos 31 anos ele é capitão da Atalanta, que segue fazendo história com o time. Para quem saiu criticado e desacreditado, o jogador realmente soube dar a volta por cima e mostrou que acreditar no seu potencial e trabalhar duro sempre dão resultados. Mas e você? Se lembra do zagueirão? Sabia dessa volta por cima dele? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e não esquece, claro, do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história, valeu e tchau, tchau!